essa menina de 9 anos, 10 anos, ela contou para minha mãe que ele pedia que ela sentasse no colo, que assediava ela, que fazia coisas que não deveria fazer dentro da minha casa. Meu nome é Maria Paula Ceni, eu tenho 62 anos e eu nasci no interior de São Paulo. A família da minha mãe, que é dessa cidade do interior, é uma família muito grande. Eu tinha muitos primos e muitos tios, né? E a gente foi criado no que eu chamo de uma família Amish, entre aspas, porque a gente convivia basicamente entre nós mesmos, né? Como eram muitas pessoas, e os conceitos e a base foi toda ali dentro da minha família, por parte da minha mãe. O que eu quero dizer? Era uma família muito séria. Os meus avós, apesar de muito do começo do século passado, incentivaram bastante todos os filhos a ter uma profissão e não depender de alguém. Não havia assim critérios de ter uma dívida ou ter pessoas muito fora do padrão. Então era uma família muito certinha e eu acho que isso incutiu muito nos descendentes, né? Tanto que eu sou uma pessoa que sempre foi muito responsável, sempre tive aquele tino de que eu tinha que me fazer para sobreviver. Então eu fui uma pessoa mais ou menos assim, acho que muito inspirada nessa família da minha mãe. Os meus pais tiveram um casamento mais ou menos disfuncional. Meu pai também era de uma outra cidade do interior de São Paulo, mas ele perdeu a mãe aos 15 anos e o pai dele praticamente jogou ele no mundo. Então ele foi ser porteiro de hotel em São Paulo, depois foi trabalhar numa loja em Santos e conheceu a minha mãe, e minha mãe era formada, era professora, né, jovens de 20 e poucos anos, e se casaram. Só que as famílias eram muito diferentes, né? Minha mãe era muito criada naquela seriedade e meu pai, por não ter tido uma família, era muito diferente. Então eles tiveram muitos conflitos. Esses conflitos foram vistos por mim e pelo meu irmão. Eu tenho um irmão que é 1 ano e pouquinho mais novo que eu, e a gente sempre conviveu nesse estresse de brigas de casal, mas assim, nunca se separaram, porque eles eram de uma geração que não se separava. E minha mãe ficou viúva aos 53 anos, porque meu pai faleceu aos 58. Então, depois disso, minha mãe acabou morou comigo, né? E acompanhou toda a minha vida pós-casada. Inclusive, foi uma pessoa guerreira, muito brava, porque ela me apoiou nos momentos mais difíceis. Eu mudava de cidade e de escola todos os anos. Então eu morei em algumas cidades, morei e estudei em algumas escolas, mas eu não tive uma frequência de escola que eu pudesse criar um grupo de amigos ou uma turma, desde criança até adolescência. Então eu não tive uma turma que eu pudesse desenvolver a minha adolescência nas coisas mais básicas, que era ter amiga, namorar, ter um flertezinho. E isso eu senti bastante, porque eu acabei ficando uma pessoa mais solitária, né? Eu não tinha amigas assim muito próximas que me acompanhavam durante a adolescência, e eu acho que isso acabou também me fortalecendo, porque eu acabei ficando, me desenvolvendo sozinha. Então, ao mesmo tempo que não foi bom, eu senti muito isso na adolescência, me preparou um pouco para a vida, para ser mais autossuficiente. Eu saí de Franca, fui para Campinas, de Campinas fui para Santos, de Santos voltei para Campinas, e dentro das cidades que eu morei, cada ano eu estudava numa escola. Então, sei, meus pais não tinham esse... Assim, meus pais, eles não conseguiam dar, porque eles não tiveram também, né? Então, era uma criação muito básica. Não perguntavam se a gente estava com problema, ou se eu sentia alguma coisa, nem eu, nem meu irmão. Era uma geração que
eles não conseguiam entender se o adolescente, se a criança tinha algum problema interno, ou de medo, ou de vergonha. Então, assim, a gente se autodesenvolveu mesmo, eu e meu irmão, tá? Eu acho que isso é bastante comum nas gerações anteriores, né? Não é o que a gente faz hoje. Não que eu tenha mimado meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu não mimei, eu criei bastante dentro da realidade, mas assim, a gente escuta mais, a gente percebe mais os sinais, então é muito diferente da criação que eu tive. Depois da adolescência, eu entrei logo de cara na faculdade, eu fiz um curso de computação, que na época era bastante novo, né, e consegui já de cara, assim, um bom emprego, porque tinha muita demanda, e eu fui trabalhar já numa empresa muito boa, e a minha profissão começou a se desenvolver logo de cara. Então eu já entrei ganhando no mercado, já entrei ganhando um bom salário, não tive que esperar muito tempo para poder ralar no mercado, né? Então eram empresas boas que eu trabalhei. Nesse meio tempo eu já estava numa outra cidade, estava em São Paulo e saía, né? Eventualmente, tal. Foi quando eu conheci meu ex-marido num bar e ele já estava bem bêbado assim e eu estava lá na mesa e aí ele começou a conversar comigo, tal. Trocamos um telefone e não tinha celular naquela época, não tinha nada. Namorado, não, tinha namorado, mas eu tinha namorado com um menino que era de outra cidade, então era um namoro remoto. Esse namoro remoto, eventualmente a gente se encontrava, não era assim aquele que era do dia a dia. Então assim, mesmo com esse meu ex-marido, a gente se conheceu em 87 e nós ficamos 3 anos esporadicamente, não era um namoro firme. Eu estava na mesa com algumas pessoas, né, aí eu não tinha visto ele exatamente, assim, ele passou por debaixo da mesa e começou a conversar comigo, e aí ele era muito charmoso, sedutor, começamos a conversar, enfim, ele pediu meu telefone, no dia seguinte eu ia pra praia, eu estava com uma amiga que mora na praia, e a gente se despediu, eu fui pra praia, enfim, na semana seguinte ele me ligou e a gente começou a conversar. E aí, como eu morava num apartamento com uma outra amiga, a gente combinou de sair, ele começou a frequentar meu apartamento, mas assim, não era um namoro de todos os dias, não havia um compromisso formal. Eventualmente a gente se encontrava. Tanto que teve algumas épocas entre 87 e 90 que ele sumiu um bom tempo, assim, mas eu era muito tranquila com relação a isso, não tinha, assim, uma ansiedade eu sempre fui assim, eu nunca tive muita ansiedade de, por que não aparece, por que não liga, eu sempre fui muito tranquila com relação a isso. E aí, próximo de 89, a gente começou a se ver muito mais intensamente, ele começou a dormir na minha casa, e em 90 eu engravidei. Engravidei, eu já tinha comprado um apartamento que era só meu, eu já morava sozinha, e ele acabou indo morar comigo definitivamente. Ele era carinhoso assim, mais ou menos carinhoso, dava alguns presentinhos e tal, mas ele tinha um problema. Aí que eu falo que eu acho que eu fui muito boba, né? Não sei se boba, mas assim, logo que eu conheci ele me ligava e pedia dinheiro emprestado. Então ele trabalhava numa empresa em São Paulo, eu tinha 24 anos, ele tinha 21, ele era 3 anos mais novo que eu, mas ele trabalhava, mas ele me pedia dinheiro emprestado eventualmente. Eu vi aquilo como uma imaturidade dele, ou por ele ser muito jovem, e como eu já ganhava bem, já tinha uma carreira assim mais ou menos definida,
eu não vi nenhum problema em emprestar dinheiro para ele, né? Que hoje eu vejo que já era o primeiro sintoma de uma falta de caráter dele. E aí, quando a gente foi morar junto, né? Quando a gente começou a acelerar o processo de ficar juntos, eu que pagava todas as despesas da casa. Não existia ele pagar alguma coisa, ou fazer um supermercado, ele usava meu carro, ele nem perguntava, já era definido, entre aspas, que eu pagava tudo, porque o apartamento era meu, e ele nem questionava, porque ele estava sempre assim, começando a vida. Então, não se questionava isso, eu também não questionava, porque talvez eu estivesse naquela época de início de namoro, de relação, e sempre dei conta de tudo, então, para mim era um default, assim. Daí, eu engravidei da minha primeira filha, e já morávamos no apartamento só eu e ele, e a primeira agressão que ele fez para mim foi um dia que estávamos na rua, eu já estava grávida, assim, uns 5 meses, e se eu falasse alguma coisa que ele não gostava, ou se eu irritasse muito ele, aí eu comecei, havia cobranças, né, não cobranças assim efetivas, mas sempre se discute alguma coisa. Ele pegou no meu cabelo, no meio da rua, puxou meu cabelo, e aí foi que eu me lembre, foi a primeira agressão que ele fez comigo. E aí depois entrou naquele ciclo de agride, mas depois a gente esquece, não se fala e volta como estão as coisas. Eu estava naquela situação de estar grávida, primeiro filho, seguimos a vida. Ele pegou no meu cabelo e puxou assim, no meio da rua mesmo. E como a gente já estava chegando em casa, não houve nenhuma reação. Eu não sei se ninguém viu ou se ninguém queria se meter. Aí entramos naquele ritmo de, o que eu sinto muito é que quando eu estava grávida, eu já estava numa empresa muito boa, internacional, e eu poderia ter feito uma carreira internacional, mas eu acho que a relação com ele, né, que eu talvez tenha me precipitado, me tosou muito, porque eu acabei gastando muito da minha dedicação para a relação, que já era uma relação desigual, né, porque eu que pagava tudo e tal, e não me dediquei a essa carreira que eu tinha nessa empresa multinacional. Então hoje eu vejo que essa minha relação foi no momento errado. Se eu tivesse não tido uma boa pessoa do meu lado que me incentivasse, ou estivesse sozinha, a minha vida teria sido outra. Mas enfim, não se volta atrás e é assim que acontece. Ele fazia um pouco de gaslighting comigo, né? Porque ele me agredia e depois eu repensava e falava, não, eu acho que eu que dei motivos para ele me agredir. Então o meu raciocínio era meio esse. Eu que fui muito incisiva e dei motivos para ele me agredir. Então a gente voltava de boa, mas aquela parte dele não colaborar com nada em casa, começou a cair minha ficha, como dizendo, eu invisto muito e ele não investe nada. Não que ele não ganhasse dinheiro, ele ganhava, mas assim, eu não sabia de nada da vida financeira dele, eu não sei se ele ganhava muito ou pouco, mas ele tinha um pouco de mania de ser grandioso, eu não sei dizer a palavra exatamente, mas ele gostava de relógios caros, de gravatas caras, de roupas caras, e isso, ele, na medida do possível, ele tinha. Então, eu ficava comprando o arroz e o feijão, e ele comprava as coisas pessoais dele, né? Então já era um pouquinho assim, eu acho que é uma característica de uma pessoa muito narcisista. Não ter uma empatia com quem tá fazendo por você e você não devolver.
Então, assim, as agressões aconteciam quando a gente tinha algum desencontro de informação e eu era um pouco mais enfática. Depois ele me agredia e eu achava que eu tinha passado do ponto. Então, fui tocando a vida. Eu acho que ele era um pouco esperto, assim. As agressões maiores que ele fazia, ele colocava, abria minha boca, pegava minha boca, abria bastante e a minha gengiva interna ficava preta dele ter me machucado. Então, assim, não era muito externo, ele me machucava muito, me machucando minha boca interna, ficava tudo preto aqui na parte de baixo dos dentes. Ele subia em cima de mim, dava tapa na cara. Uma vez ele deu um tapa na minha cara, eu usava óculos, né? Que ficou exatamente a marca do óculos aqui. Aí no trabalho o menino que trabalhava comigo falou, nossa, tá uma marca exatamente igual ao óculos. Isso me diminuía muito no trabalho. Eu acho que as pessoas sempre sabem mais ou menos como é que é a sua vida. Então, existiam sinais que no trabalho eu não tinha um bom casamento. Acho que as pessoas sabem disso. Eu tive evento que eu fui da empresa e a gente ficava um pouco isolado, tinham outros casais e a gente ficava um pouco isolado, porque eu acho que eles sabiam mais ou menos que eu não tinha uma boa relação, não sei. Essa é a impressão que eu tive. A gente não era compatível com casais mais tranquilos, assim, né? Quando minha filha nasceu, eu pedi transferência da empresa para a cidade que a minha mãe morava, porque eu precisava de apoio da minha mãe. Eu achei que minha filha ia ficar na escolinha o tempo todo numa grande cidade não ia ser bom, e acabamos nos transferindo para a cidade da minha mãe. Aí moramos um pouco com a minha mãe, depois moramos num apartamento separado, e as agressões continuavam, né? Eu tive o segundo filho, isso já nessa cidade. Mas aí aconteceu um fato, além das agressões, que foi que uma criança próxima de nós, que frequentava a casa da minha mãe, a minha casa, viajava com a gente, houve um sinal de que ele assediou essa criança de 8 anos. Então, houve uma viagem que nós fizemos com essa criança e dormimos todos no mesmo quarto, eu, meus 2 filhos, ele e essa criança de 8 anos. E minha filha acordou e viu que ele estava com essa criança dentro do banheiro. Isso de madrugada. A minha filha na época não contou, só foi contar isso muito tempo depois. Minha filha tinha 5, essa menina tinha 8. E a minha filha acordou e viu que ele estava com ela dentro do banheiro do quarto. Eu não soube disso na época, porque eu dormi e minha filha acabou não contando, só foi contar isso depois que estourou realmente a bomba, né? 1 ano depois, essa menina de 9 anos, 10 anos, ela contou para minha mãe que ele pedia que ela sentasse no colo, que assediava ela, que fazia coisas que não deveria fazer dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, os pais dessa criança não quiseram levar à frente, porque teria que ter feito o corpo de delito, e eles não quiseram expor a criança a isso. Mas, enfim, ficou comprovado, né? A criança não iria mentir, minha filha já tinha contado essa história. Isso foi uma das coisas que a gente soube, mas assim, eu não sabia qual era o tamanho do estrago. Ainda assim, eu acabei ficando mais um tempo com ele, quase 1 ano, porque parecia muito difícil ter que destruir toda uma relação familiar, que eu tinha 2 filhos, que eu tinha um apartamento, que eu tinha, né, eu tinha trabalho, tinha uma vida totalmente estruturada, e eu teria que implodir tudo isso e começar do zero.
eu, assim, demorou um pouco para eu processar isso, eu fiquei mais alguns meses, aí a gente continuou com uma relação muito ruim. Dos 8 anos que eu fiquei com ele, relações íntimas foram 3 anos no máximo, então a gente já não tinha uma relação íntima há muito tempo. A impressão que eu tenho é que ele não gostava de sexo, não era exatamente comigo, eu nunca intuí que fosse comigo, mas eu acho que ele tinha um desvio sexual, assim, só de pedofilia você já pode saber. Talvez outros distúrbios sexuais que eu nunca soube, que ele era bastante misterioso, ele não contava nada, não se abria e, enfim, eu tinha um pouco de temor, assim, de criar uma situação de violência, sabe? Então, eu ficava mais na minha, assim, ficava igual um burrinho de carga ali, trabalhando, né? E mantendo a casa, mas assim, a gente já não tinha mais conexão sexual e mesmo pessoal, assim, não tinha. Porque a mulher, se ela não admirar o homem, pelo menos pra mim, né, eu acho que é pra todo mundo, se ela não admirar o homem, acabou, né, já tinha acabado há muito tempo, sabe, eu só tava mantendo aquilo pra manter a estrutura familiar, porque eu sei que na hora que eu desmontasse aquilo, eu ia ter que ir pra casa da minha mãe, então assim, iam ter muitas consequências, e às vezes dá um certo medo da gente fazer isso, né. Meus filhos assistiam a essas violências, né? Mas ele era um pai padrão, assim. Levava em restaurantes, ele era obcecado com o menino, ele achava que o menino era um príncipe e a menina era nada. Então, a minha filha ressentiu bastante disso, muito. Ela era muito discriminada e eu não sei que história de vida que ele teve, mas ele achava que só meu filho era um príncipe e era lindo e que ia ser tudo na vida e que ela não ia ser nada. Ele deixava isso bem claro, sabe? Para ela foi muito ruim ter acontecido isso. Ele era muito misógino mesmo, total. Maltratava ela, dava presentes, dava coisas melhores para ele do que para ela, muito misógino, bastante. Daí alguns meses, aí realmente não deu mais, caiu toda a minha ficha lá, e eu peguei e saí do apartamento que eu tinha comprado, que eu pagava as prestações do apartamento, ele não pagava nada, foi 100% do meu bolso que eu comprei o apartamento que a gente morava, e fui para casa da minha mãe. Peguei meus filhos, falei, não, vamos dar um tempo. Eu já estava completamente desconectada emocionalmente dele. Eu já achava que ele era uma pessoa muito ruim. Já tinha esse caso da criança de pedofilia. Isso para mim é imperdoável. Aí eu comecei a pensar, o que mais que tem por trás disso? Se uma pessoa é capaz de fazer tudo isso, o que mais que tem por trás que eu não sei? Então, eu tomei essa decisão, falei, vou sair. Fui para casa da minha mãe. E ele ficou no meu apartamento. Nesse ponto, eu achei que eu já estivesse separada dele. Apesar de não estar oficialmente separada, na minha cabeça, eu já estava separada. Ele continuava vendo as crianças, tudo, mas assim, eu achei que não tinha volta. Não queria mais. Não, definitivamente eu não queria mais. Daí eu comecei a falar com outras pessoas. Eu achei que eu estava separada, né? Uns meses depois eu comecei a falar com outras pessoas. Naquela época tinha o chat, né? O bate-papo lá e tal. E para mim foi um sopro de liberdade. Eu comecei a falar com outros homens, assim, né? Não ter nada, mas que eram pessoas muito diferentes. Então parece que você renasce. Você estava num pesadelo e de repente você encontra uma pessoa que a gente sabe que virtualmente é muito diferente da parte real,
mas eram pessoas que davam um certo alento, né? Você começa a ouvir coisas assim que te prestigia, independente de ser virtual. Aí você fala, nossa, saí do pesadelo, meu Deus, que bom. Só que ele percebeu que não ia ter volta. Na hora que ele percebeu que não ia ter volta, aí ele começou a me aterrorizar. Aí começa a sessão de terrorismo da minha vida. Eu achei que a gente ia ter uma separação normal, que ele ia aceitar, ele já tinha feito muitas coisas. Eu acho que numa relação, a culpa não é só de um. Eu devo ter feito muitas coisas que ele não gostou também, talvez, né, cobrado, não sei. Eu não vou falar minha parte porque eu mesma não consigo enxergar assim totalmente, né? Mas ele tinha muitos motivos para entender que eu não queria mais e que eu queria me separar e tocar minha vida, né? Então, ele percebeu que não ia ter mais volta e ele fez uma armadilha para mim, porque ele me chamou para... Eu, assim, não negava o acesso dos meus filhos a ele, porque até então estávamos, né, mais ou menos tranquilos. Ele fez uma armadilha, ele falou, vem comer uma pizza aqui à noite com as crianças, para eu ficar um pouco com as crianças, no apartamento que era meu, que ele estava morando. Quando eu cheguei lá, ele tinha hackeado o meu e-mail, tinha hackeado informações minhas, ele era muito esperto nisso. E ele achou que eu tinha conversado com uma outra pessoa. Nossa! Aí eu achei que eu ia morrer. Eu falei, eu não vou sair viva essa noite daqui. Aí ele me agrediu muito, a noite toda. As crianças ficavam no quarto assistindo televisão. Elas eram muito pequenas, elas não tinham reação. Mas ele me agrediu muito. Eu falei, eu não vou sair viva daqui. O meu maior medo era deixar meus filhos órfãos, né? Eu achei que eu não ia sair viva. Foi uma noite terrível. Ele subiu em cima de mim, me bateu, me espancou, tudo. Aí parava, agredia de novo. Parava, agredia de novo. Eu falei, nossa, ele não vai deixar eu sair daqui. Eu não tinha como avisar a minha mãe, ele não deixou. Não tinha ninguém para chamar. Ele fazia de uma forma que não deixava eu gritar, então nenhum vizinho ouvia. Por isso que ele enfiava a mão na minha boca, para não dar a oportunidade de eu gritar. Trancou a porta e ficou me espancando a noite inteira. Aí, chegou uma hora que ele cansou, né? Enfim, eu fiquei lá refém, meus filhos lá. Chegou às 6 horas da manhã, ele deixou eu sair. Eu falei, não é possível. Assim, eu nem acreditei. Eu peguei as crianças e fui para casa da minha mãe. Assim, não sei qual foi o motivo. Talvez ele tivesse medo de ter alguma consequência, porque ele é muito covarde, sabe? Ele morre de medo. Fui para casa da minha mãe, contei tudo o que tinha acontecido. Eu tenho um irmão, né? Contei para minha mãe e para o meu irmão. Aí a gente deu entrada no pedido. Naquela época não divorciava diretamente. Eu primeiro fazia uma separação judicial, porque eu tinha filhos, bens, etc. E depois você fazia o divórcio. Pelo menos foi o que a gente entendeu do advogado. Em 15 dias, a gente estava assinando o divórcio, a separação judicial. Foi no dia 11 de março, essa noite terrível aí. No dia 26 de março, a gente estava assinando a separação judicial. Nessa separação judicial, ele cedeu o 100% do apartamento para mim. Eu fiquei muito surpresa, porque a gente tinha comprado esse apartamento durante a vigência do casamento. Teoricamente, ele poderia pedir 50%. E ele estipulou-se um salário mínimo de pensão para cada filho. Ele nunca pagou a pensão, nunca. Eu não cobrei porque eu tinha pavor dele. Então, assim, quanto menos problema eu tivesse com ele, melhor seria para mim. Eu abdiquei totalmente e ele nunca pagou a pensão, nunca. Depois eu fui saber que durante a vigência do meu casamento, ele comprou uma pequena terra junto com a mãe dele. Eu fui lá na internet, uns anos depois, né? Dei consulta sócio, ele era sócio de uma fazenda lá, não sei que valor que tinha, que ele comprou em 92, que era durante a vigência do meu casamento. Que teoricamente na separação,
eu teria uma parte, mas ele nunca tinha me falado desse imóvel. Eu não tinha contatos com a família dele, porque moravam em outro estado, e ele nunca me falou disso, então talvez ele tenha cedido o meu apartamento para eu não reclamar a parte da terra que ele tinha lá junto com a mãe dele. E aí, ele continuou morando no meu apartamento, né? Eu morria de medo dele e deixei, não cobrei. Em algum momento eu precisei vender esse apartamento, eu quis vender o apartamento, ele não pagou nenhum condomínio, zero condomínio, ele não me pagava aluguel e ele não pagou nenhuma taxa condominial. Posteriormente, o condomínio me acionou, isso alguns anos depois, né, até seguir o processo, eu tive que ir no fórum da cidade, perante uma juíza, ele estava lá também, e eu tive que arcar com todas as despesas atrasadas do condomínio. Eu me lembro que na época eu consegui mostrar, né, para a juíza e para quem estava lá, para os advogados, que ele tinha morado lá de favor e que ele deveria. A juíza deu um sermão nele, mas legalmente eu era responsável e não teve jeito. Eu tive que arcar com todas as despesas atrasadas de todos os condomínios. E ele ficou impassível, não pediu desculpas, não teve nenhuma reação de dizer, olha, me desculpe, eu não paguei, nada. Ele era assim, eu acho que é quase uma psicopatia, desculpa falar isso, mas a pessoa não tem o sentimento de remorso, não tinha sentimento de remorso, era narcisista total e as pessoas tinham que fazer por ele e ele nunca fazer por ninguém. Ele tem mais mistérios do que eu posso saber, porque ele nunca me disse isso, eu não sei como é que ele se sustentava. Ele se sustentava dando prejuízo, né, que é o que ele deu para mim. E quando eu era casada com ele também, ele tinha meu cartão adicional, eu tinha um cartão internacional. Nossa, ele foi para a Europa, ele foi para os Estados Unidos com meu cartão. Ele não tinha crédito para ter um cartão do nível que eu tinha. Um cartão de crédito. Então ele tinha meu cartão adicional, como meu marido, né? Ele foi para a Europa, ele foi para os Estados Unidos, quando éramos casados. Naquela época que a gente ainda tinha uma certa relação, ele pagava, mas ele usava as minhas facilidades para ter um certo status, que ele adorava status. Então assim, ele gostava de passar para os outros que ele tinha status. Então eu tinha uma estrutura razoavelmente boa, né, porque eu trabalhava em empresa grande e tudo abre as portas se abrem, né, então você ganha, o banco te trata bem, o cartão te trata bem, enfim. E ele era uma peça da minha estrutura. Por isso que eu acho que ele se revoltou muito quando ele viu que tudo tinha acabado, que ele ia perder tudo isso. Ele não era nada, ele nunca se fez profissionalmente, eu não sei como ele ganhava dinheiro, mas ele nunca evoluiu profissionalmente. Então ele ficava ali de apêndice meu, né? Ele era muito mau caráter. Hoje eu vejo, assim, uma pessoa que abusou demais, sabe? Além desse fato do apartamento, ele começou a me perseguir na rua. Eu trabalhava numa cidade e morava em outra, então eu viajava todos os dias. Eu saía para pegar o ônibus fretado, ele saía de algum lugar que ele estava me espionando e me ameaçava. Quando eu ia de carro, eu mudava as rotas e eu mudava os locais de estacionamento. Porque assim, se eu ficasse na mesma rota e no mesmo lugar de estacionamento, ele ia achar e ia me pegar. Então eu ficava mudando o tempo inteiro os meus caminhos para ver se eu conseguia despistar ele. Ele começou a ir na frente do prédio da minha mãe e eu ia sair de carro com as crianças e com a minha mãe. Ele estava lá me cercando, assim, chegou até a dizer que estava com uma arma. Então, isso era frequente. Eu fiz N boletins de ocorrência. Naquela época não existia a Lei Maria da Penha, eu tinha uma pasta
com muitos boletins de ocorrência, mas nada acontecia, eu não tinha muita orientação criminal também, assim, mas enfim, não tinha a quem pedir. Eu trabalhava numa empresa, ele conseguiu o telefone de todas as pessoas do andar e ele começou a ligar para todas as pessoas falando que eu era uma vagabunda, que eu era isso, que eu era aquilo, que era aquilo. Aí assim, isso, meu chefe na época me falou isso, né? Então, era um clima, eu não conseguia mais trabalhar. Tinha dias que eu fugia para o interior de São Paulo, pegava meus filhos e minha mãe, ia passar uns dias no interior de São Paulo, larguei o trabalho. Então, assim, abandonei o trabalho, né? Às vezes por uns dias, voltava outros, porque ele tentava me desmoralizar totalmente. Então, nessa empresa boa que eu tinha, que era aquela que eu poderia ter feito uma carreira, eu fiquei desmoralizada. As pessoas na época não tinham assim um apoio que viesse falar, nossa, mas a gente consegue ajudar. Acho que cada um ficava na sua, não existia um treinamento, né? Como hoje existe muitas informações e as mulheres fazem seus depoimentos, então as pessoas estão muito mais treinadas para fazer um apoio. Não existia. Chegou um momento que a minha chefe falou, olha, eu vou ter que diminuir a minha equipe, entre você e essa pessoa eu vou ter que tirar você. Eu falei, não, pode tirar. Eu não conseguia mais trabalhar e acabei sendo demitida dessa empresa. E continuou com as perseguições, tanto de carro quanto se eu saía a pé na rua, né? Aí, quando ele saiu do meu apartamento, eu pedi reintegração de posse, né? Porque ele estava sendo muito cruel e muito aterrorizante. Então, eu falei, então já que não tem um acordo, quero meu apartamento de volta. Consegui até uma reintegração. Ele foi morar num apartamento alugado nas torres da minha mãe. A minha mãe morava numa torre, ele alugou um apartamento na torre do lado. E o pátio era comum. Então, ele tinha pleno acesso ao prédio da minha mãe. Então, continuou aquele clima. Nossa, se as crianças descerem lá embaixo, eu pensava, ele pode sequestrar essas crianças, levar embora. Eu não tinha zero sossego, não tinha visita, porque ele aterrorizava o tempo inteiro, né? Então, não tinha clima, as crianças percebiam isso. Não tinha estipulado uma visita. E aí, quando ele mudou para essa torre, no mesmo bloco, nos blocos que a minha mãe morava, aí as crianças iam brincar lá embaixo e ele tinha acesso. Mas, assim, o meu maior temor era que ele ou sequestrasse as crianças ou matasse mesmo, né? Eu tinha pavor que ele se suicidou. Ele já tinha, durante a adolescência, tido uma tentativa de suicídio. Ele tinha tido, eu sabia disso. Então, eu falei, eu não sei até que ponto ele é louco, que para me prejudicar, ele pode fazer alguma coisa com as crianças, entendeu? Porque tem muitos homens que eles não têm o menor temor de matar o filho para prejudicar a ex-mulher. E uma vez ele pegou minha menina, pegou meus filhos, levou para o apartamento dele, e minha menina não queria ir. Ele pegou ela pela perna e subiu as escadas com ela batendo a cabeça, tipo assim, arrastou ela para dentro do apartamento. O meu menino foi de boa, né? Ele arrastou ela pela escada, não sei como é que ela não teve uma sequela maior, assim. Depois que ela foi me contar. Porque eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha que prover a casa. Só depois que eu pedi demissão, que eu fiquei 6 meses parada, eu falei, não tenho condição emocional de arranjar outro trabalho. Aí eu fiquei 6 meses parada em casa e ficou aquele clima de terror, eu gerenciando o final do meu casamento. Ele ia na janela do meu apartamento, eu morava no primeiro andar, mostrava as partes íntimas dele para minha mãe, para minha tia que estava lá. Assim, sei lá, eu não lembro, mas assim, ele era uma pessoa que já estava até conhecida no prédio por ser uma pessoa esquisita e estranha. Eu não tive, ele me obrigou que eu fosse a fiadora do apartamento que ele alugou lá, que eu também tomei prejuízos.
Ele não pagou alguns aluguéis e eu tive que arcar com isso quando ele saiu. 6 meses depois, eu não podia ficar sem trabalho. Eu arranjei, eu me recoloquei numa empresa também em outra cidade que eu viajava todos os dias, né? Ele também começou a ligar para essa empresa e começou a falar de mim. Então, todo mundo sabia que eu tinha uma pessoa que estava me perseguindo e falava mal de mim. Chegou num determinado que eu já estava tão apavorada e tão emocionalmente desgastada que eu fui no meu chefe e falei, olha, eu tô pedindo demissão porque eu não aguento mais. Eu já tinha, assim, 1 ano na empresa. Ele falou, não, você não vai pedir demissão. Não deixou eu pedir demissão. Me acalmou, foi, assim, super bacana. Até ficou emocionada. E eu acabei ficando 2 anos lá. E aí por questões profissionais mesmo, eu mudei para uma operadora de telefonia. Eu achei que... Aí eu comecei a tentar galgar a minha profissão de novo, né? Mas ele lá, continuando a dar problema para todos nós. Ele era uma sombra negra que ficava sobre todos nós, na família toda. Era terrível. Daí eu mudei para uma operadora de telefonia grande. Aí ele foi no RH da empresa e falou assim, ela está acessando as minhas contas de telefone e me prejudicando. E isso é crime. Eu não posso, nenhum profissional que trabalha numa operadora de telefonia pode acessar dados de outras pessoas, a não ser que tenha um pedido judicial, etc, etc. Ele tentou fazer com que eu fosse demitida da empresa. Aí vieram me chamar, mais uma vez eu tive que dar explicações, e aí eu acho que eles entenderam que era um caso assim totalmente extremo, e não tive nenhuma penalização com relação a isso, né? A gota d'água, né, dessas perseguições foi quando eu saí para pegar o ônibus fretado, né, da casa da minha mãe. Ele estava na pracinha, uma pracinha cheia de árvores, assim. Eu estava andando na calçada, ele veio em cima de mim para me agredir. Aí tinha um ponto de táxi nessa pracinha, aí vieram todos os taxistas, aí veio um menino que era da outra torre, que me conhecia, lá do prédio da minha mãe, e me salvaram dele. Aí eu tive que voltar para casa, não fui trabalhar, aí eu falei, não dá mais para viver essa vida. Não posso nem sair para ir trabalhar, que a pessoa sai de trás das árvores e vem tentar me agredir. Ele não estava nem aí para os meus filhos. A questão não era os meus filhos, a questão era eu ter tirado todas as facilidades dele, sabe? Ele alegava que era traição, mas não era. Ele nem gostava de mim, acho que nunca gostou, sabe? Não tem nada a ver alegar que, porque falou com outra pessoa, não tem nada a ver, ele não gostava de mim, ele gostava era dele mesmo, né? Eu tinha uma tia que era uma pessoa assim, eu chamo ela de santa, porque todas as vezes que ela interviu na família, ela sempre ajudou na vida de muitas pessoas da minha família. E ajudava muita gente também. E ela falou assim, não, pega as suas coisas e vamos mudar de cidade. Vai lá para minha cidade, que ela era diretora de uma escola, e eu dou apoio para vocês. E minha mãe, sempre comigo, a gente juntou uns sacos plásticos assim com roupa e fomos embora, largamos tudo para trás. Aí eu aluguei um apartamento assim em frente à escola, de medo dele descobrir para onde tinha ido e de pegar as crianças. Aí fomos para lá, quando ele viu que eu tinha me mudado, ele riscou meu carro na garagem, escreveu assim, Cadela, riscou toda a lateral do meu carro. E ele ligou para mim e falou assim, eu sei a placa do caminhão que levou a sua mudança, porque uma semana depois foi a mudança, que a gente tinha que ter alguns móveis, ficou mais da metade da casa da minha mãe para trás. Os móveis do meu apartamento, ele ficou com tudo do meu apartamento. Cama, sofá, geladeira, fogão, eu abri mão de
tudo, eu não tirei nada do apartamento que eu tinha quando eu morava com ele. E a casa da minha mãe ficou praticamente inteira, porque a gente levou meia dúzia de coisas, assim. E aí eu dou crédito que, olha, foi uma inspiração da minha tia, que aí ele parou. Ele, acho que viu que era distância, eu não sei se é uma coisa assim espiritual, ele começou a dar sossego. Aí ele foi cuidar da vida dele. Ele saiu do apartamento lá, que era nos mesmos blocos da minha mãe, mudou para um outro lugar. Eu fiquei lá com as dívidas, mas enfim, e ele sumiu, desapareceu, não pegava as crianças, foi uma vez, eventualmente, nessa nova cidade, ver as crianças, mas acho que saiu para comer alguma coisa, mas assim, mudou completamente. Eu dou graças, eu falei, eu vou dar minha conversão, porque acabou, aí acabou. Eu consegui ter um pouco de paz, mas aí eu tava assim, acampada, né, naquela cidade. Eu morava num apartamento muito ruim, com poucos móveis. Meus filhos estavam no colégio que essa minha tia era diretora, que era excelente, mas assim, meus filhos tinham tido um transtorno enorme, né, de mudar de cidade, mudar de casa, perderam todos os amigos que eles tinham quando eles moravam na casa da minha mãe. Eu acho que eles ficaram bastante traumatizados, porque a gente ficou acampado lá e não tinha amigos, não tinha nada, então eu tentava prover, assim, uma natação, algumas escolas, a parte da escola padrão, né, para ver se eles conseguiam se desenvolver. O meu menino sentiu muito, ele que ficava no pátio brincando o dia inteiro com muitos meninos, começou a engordar, porque só ficava em casa jogando videogame, engordou muito mesmo, ele ficou um adolescente obeso, e uma vez eu levei ele no pediatra, lá nessa cidade, o pediatra falou, nossa, você não pode fazer isso com seu filho, você tem que... Ele só comia, porque acho que ele ficou não tinha nada para fazer em casa, então ele comia, ficou muito obeso. Anos depois, quando eu já me senti um pouco mais segura, eu me mudei para São Paulo, para refazer a minha vida dali para frente. Ainda assim, eu aluguei um apartamento muito perto de uma tia minha e uma escola muito perto do apartamento, com medo que ele, na hora que ele descobrisse, ele interceptasse meus filhos na rua. Então, assim, era uma questão de quarteirões, e ainda assim eu ficava temendo. Quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a tratar a obesidade do meu filho, né? Então, a gente fez todo esse tratamento, graças a Deus, ele se recuperou. Hoje ele é um menino totalmente saudável, até muito saudável, e essa rede de apoio, né, que eu tinha da minha família ajudou muito, muito mesmo. Eu acho que ter uma rede de apoio de pessoas carinhosas, que te entendem e que não te julgam, é bem importante. E aí eu comecei a fazer minha vida. Aí eu vendi meu apartamento que eu morava com ele, comprei um outro apartamento, e aí os anos foram tranquilos. Graças a Deus eu consegui me refazer. Só para você ter uma ideia, nessa operadora que eu entrei, que ele tentou me demitir, eu fiquei 20 anos, eu me aposentei lá, então quando eu saí, meu chefe me elogiou muito, falou, olha, você foi uma excelente profissional e graças a Deus hoje eu tenho paz. Assim, nada melhor do que, é melhor você não ter um braço do que não ter paz de espírito. Porque você não ter liberdade e ter uma pessoa que fica te atormentando é muito triste. Assim, é um peso muito grande. Então, graças a Deus, eu falei que eu vou dar minha conversão, ainda estou devendo, que eu sou um pouco cética, mas assim, agradeço demais a minha tia, que foi um ponto crucial na minha vida. Depois que eu comecei a ter uma certa calma, assim, falei, nossa, minha vida tá voltando ao normal, né? Eu, solteira, sim, sozinha nunca.
Então eu tive alguns namoradinhos eventuais, assim, não é namorado, alguns, né, nem eu queria mais, sabe? Eu não queria ter uma relação, não queria colocar uma pessoa dentro de casa, porque eu tenho filhos, então eu tive relações sensacionais, mas que foram você na sua casa, eu na sua, a gente sai esporadicamente. Para o meu perfil de personalidade, isso é muito bom, porque eu gosto de ser livre e tal. Então hoje, assim, eu acabei me aposentando há 3 anos atrás, né? Trabalhei quase 40 anos, me mudei para uma chácara, tenho 10 cachorros. Eu estou numa vida totalmente diferente da vida corporativa. Eu trabalhava no 26º andar em São Paulo, hoje eu estou numa chácara com 10 cachorros. E eu falei, eu quis aposentar mesmo, porque eu falei, eu vou fazer crochê, eu vou costurar, eu vou fazer tudo que eu não tive tempo na minha vida. E meus filhos estão bem, meu filho se formou e mora em São Paulo, casado, trabalha numa área muito boa, tem lá os seus traumas, ele não fala com meu ex-marido, meu ex-marido continua achando que ele é um príncipe, mas ele não dá mínima. A minha filha é um pouco mais maleável, apesar de ter sido segregada, ela ainda conversa alguma coisa com ele, mas eles têm 100% de noção do que aconteceu. Eu não escondi, nem sublimei nada, nada. Eles sabem exatamente o que aconteceu. O que eles pensam, acho que é um direito deles, né? Mas eu acho que eles não pensam, assim, mal de mim, tipo, você também foi culpada do que aconteceu. Eu acho que não. Espero que não, mas eu acho que, assim, cada um tem direito de pensar o que quiser. A minha menina tem um netinho, eu tenho um netinho, né? A minha menina ficou casada há 5 anos, separou, depois namorou com uma outra pessoa, teve um filho, mas não casou. E mora comigo junto com a minha mãe. Então somos as Amazonas lá. eu, minha mãe e minha filha. A minha filha, porque ela é dessa geração, eu acho que ela já está muito mais conscientizada, então ela está muito mais alerta. Eu não sei nem se essas meninas querem muito. Existem pessoas boas, existem casamentos lindos, mas assim, existem as famosas bandeiras vermelhas, né? Que hoje as meninas já estão mais alertas, sabe? Que naquela época a gente nem imaginava. Então, assim, deu 1, 2 bandeiras vermelhas, elas já não aceitam mais, porque elas sabem que dali é só para pior, né? Eu fico feliz, assim, que minha filha tem essa consciência. A gente consegue levar, sim, uma vida muito boa, não sendo casada e não tendo dependência emocional. Acho que a liberdade é muito maior hoje. Então, eu estou completamente liberta. Vivo muito bem comigo, estou tranquila, graças a Deus. A Maria Paula é uma das mulheres que superou um relacionamento abusivo e hoje está aqui inspirando outras mulheres. Se você também quer ajudar outras mulheres com a sua história, participando do nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. E a próxima história vai ser da Natália, que tinha o famoso dedo podre, sabe aquele? Só atraía parceiros agressivos e usuários de drogas. E para não perder, se inscreva agora no canal e ative o sininho para o YouTube te avisar. E comenta aqui para eu saber o que você achou da história de hoje.